Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa nos envolver, transmitindo-nos muita paz, muita harmonia, muita serenidade, para que possamos conquistar um pouquinho de equilíbrio durante a nossa jornada terrestre. Porque é nos momentos assim que a gente é pego de surpresa, se a gente não exercitar um pouquinho essa serenidade, esse equilíbrio, quando vem a onda, a gente cai. Quando a gente vai exercitando um pouquinho de serenidade todos os dias, e para conseguirmos essa serenidade, uma pitadinha de humildade. E isso também ajuda bastante. Aí a gente se equilibra mais facilmente. E hoje nós vamos falar de um tema que o Emmanuel fala no livro, acho que é Vinho de Luz, que ele fala, acima de tudo, das estações necessárias para a nossa evolução. E a gente vai identificar cada uma delas para que a gente possa, tomando conhecimento, ir nos aprimorando cada vez mais. Quando a gente está falando nos momentos difíceis, que é a hora que chega aquela onda mais alta, que nos leva, normalmente, quando a gente ainda não está muito firme na nossa fé, na nossa confiança em Deus, nós às vezes buscamos uns subterfúgios, que é assim, aquelas promessas, aqueles jejuns, às vezes aquelas orações cumpridas que a gente nem sabe o que quer dizer, mas a gente faz. Quando a gente tem um pouquinho de conhecimento, aí a gente fala assim, ai, eu vou me aproximar mais da casa religiosa, vou procurar ficar mais boazinha, porque quem sabe Deus me ajuda. A gente começa a fazer uma barganha com Deus, né? Uma troca, meio que assim, sutil, fingindo que não é, mas é. Então, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, aí já nós passamos por uma fé raciocinada. Nós já refletimos, nós já pensamos, nós já analisamos. Então, aí a gente já sabe que a gente não conta com privilégios milagrosos sem merecimento. Então, aí a gente já passa a raciocinar com serenidade e tranquilidade, porque nós vamos começando a compreender as leis divinas. E uma das coisas que acontece muito com a gente é que nem quando passa jogo de futebol na televisão. Quando passa o gol, principalmente o pênalti. Passa uma vez, passa duas, passa três, de um ângulo, do outro. Assim acontece com a nossa mente. Começam umas coisas a nos incomodar. Até então a gente passava tranquilo. Mas de repente, a gente tem uma atitude ou um modo de falar, e a gente depois que passa, aquilo começa a nos incomodar. Pô, eu não devia ter falado aquilo para a pessoa. Eu não devia ter agido daquela forma. Mas aí, ao mesmo tempo, vem aquela justificativa. Afinal de contas, o outro também provocou, né? Se ele não tivesse falado aquilo, não tivesse feito aquilo, eu não teria feito aquilo. Pronto. Mas daí a pouco, volta de novo. Volta de novo. Aí a gente começa... Mano, por que eu fui fazer aquilo? Por que eu fui falar aquilo? Aí vem a justificativa. E a gente fica nessa briga, esse conflito interno, muito tempo, até que vai caindo no esquecimento, e quando vem e acontece novamente, a gente vai de novo nesse conflito. É uma coisa ruim? É, mas é a melhor coisa que acontece com a gente. Porque quando começa a nos incomodar, é sinal que nós já estamos nos conscientizando. Até então a gente era indiferente, a gente não pensava muito. Quando a gente começa a se incomodar, é porque a gente está crescendo, está melhorando. Esse incômodo é bom, é benéfico. Esse incômodo, segundo nos fala Emmanuel, chama-se remorso. O remorso, nós ainda ficamos naquele intervalo entre a ignorância e a luz, e a gente fica nesse replay, vai, não vai. Quando a gente passa por essa situação,
é que vem o Emmanuel no livro Consolador e fala o seguinte, na questão 182. O remorso é uma punição? Olha o que o Emmanuel respondeu. O remorso é a força que prepara o arrependimento. Veja, é a força, é aquilo que vai saindo de dentro da gente, que vem um incômodo assim, e vai... Eu vou virar pouco para esse lado, porque senão o microfone fica mais baixo. Mas não é que eu estou com bronca de vocês, não, tá? Aí esse incômodo vem, é o remorso, ele vem sutil, vem trazendo conflito. E se a gente souber identificar isso, a gente vai aprendendo, vai se melhorando. E a gente vai espaçando cada vez mais essas nossas atitudes com relação aos outros. Porque a gente sabe que vai sofrer o conflito depois, então a gente já prefere pensar antes, refletir antes. E aí a gente vai começando a identificar em que estação nós estamos. A estação do remorso, que está nos preparando para o arrependimento. O arrependimento é a energia que antecede o esforço regenerador. Aí não tem mais o conflito, aí tem a certeza, tem a plena conscientização. Quando a gente chega no arrependimento, a gente já fala assim, pisei nos tomates, a culpa é minha. Aí já não fica mais justificando e nem tentando colocar a culpa em alguém. A gente tem plena consciência que erramos, que nos enganamos, que não é bom esse caminho. Mas o Emmanuel nos adverte que essa estação aqui é a que mais nós permanecemos, por causa do nosso orgulho. A gente sabe que errou, sabe que cometeu uma falta, mas não faz nada. Fica ali fechado dentro de si, e quando é com uma pessoa, muitas vezes nós até fugimos da pessoa. Quando a gente encontra com a pessoa num recinto, a gente às vezes finge até que não conhece, porque aquilo vem relembrar em nós o que nós fizemos e nos envergonha. E a gente às vezes passa a reencarnação inteirinha e mais outra, sem tomar nenhuma atitude. Ele fala o seguinte, que não há uma só qualidade boa que não seja uma fonte de bênção. Como também não há uma única imperfeição da alma humana que não tenha consequências dolorosas. E todos nós, pelo nosso esforço, nós podemos conquistar cada vez mais as qualidades boas e ir nos afastando cada vez mais das más ações. Portanto, a gente vai fazer uma análise do que Jesus escreveu, falou e está no Evangelho. Todos nós aqui nos lembramos daquela passagem da crucificação de Jesus, onde ele foi crucificado entre dois ladrões. Um não se arrependeu, o outro se arrependeu e ele falou uma frase: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E por causa dessa frase, muitas outras seitas religiosas e muitas criaturas têm em mente que basta a gente se arrepender e está tudo acertado. Então, às vezes até a gente ouve brincadeira assim, eu vou fazendo, quando eu tiver para morrer, eu me arrependo e pronto, limpo a minha ficha. Não é assim. Primeiro, vamos analisar. O que é paraíso? Paraíso não existe um local, como a gente imagina. Não. É um estado da nossa alma. Um estado de amor, de paz, de plenitude. Quando a gente começa a conquistar aquela serenidade que eu falei no começo, aquele equilíbrio, quando a gente começa a entrar nesse estágio, nós começamos a trilhar realmente a caminho da paz, da harmonia, que faz com que nós nos sintamos no paraíso.
Então, quando Jesus se referiu a isso, ele estava falando o seguinte: até então ele estava trilhando um caminho do mal. Quando ele mudou o modo dele pensar, quando ele se arrependeu de tudo aquilo, ele ia começar a conquistar esse paraíso. Através do aprendizado, do trabalho. Então, é a mudança de pensamento. É como a gente estava falando do remorso para o arrependimento. Quando a gente tem essa conscientização, a gente deixa de brigar com os outros, porque a gente sabe que a falta é nossa. É a compreensão, é um entendimento. A gente muda de direção e começa a realmente conquistar um pouco mais de compreensão, um pouco mais de entendimento conosco e com os outros. Por isso, paraíso é uma coisa que não existe. O remorso e o arrependimento, portanto, sendo os primeiros passos para a regeneração, por si só não basta. Na questão 999 do Livro dos Espíritos, eles perguntam ao Espírito da Verdade: o arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça divina? Eles responderam: o arrependimento auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado. E aí a gente passa para outra estação. Expiação. O que é expiação? É vivenciar as consequências que provocamos. Quer dizer, eu desarrumei uma coisa, qualquer que seja. Pode ser até uma palavra mal colocada. Aquela pessoa se sentiu ofendida, se sentiu magoada, eu já desarmonizei as leis divinas. Muitas vezes a gente fala, uma palavrinha só, deixa pra lá, né? O que tem? Muitas vezes a pessoa que ouviu essa palavra, ela ficou tão magoada com aquilo, que pode mudar até o destino dela. Tem até um exemplozinho, acho que um bem antiga, que não sei se alguém conhece, quando tinha um conjunto, dois irmãos, os Carpenters. E eles eram maravilhosos para cantar. A moça tinha uma voz divina. E um jornalista americano colocou: é mais uma dupla com uma gordinha. Olha, veja bem. Ela acabou morrendo cedo de anorexia. A gente não sabe a vulnerabilidade do outro quando a gente dá um rótulo. Então, lógico que ainda nós estamos muito distante de tomar conta de tudo que nós falamos. E o outro que recebe também tem a sua obrigação de não cultivar o melindre. Porque se a gente fosse melindrar por tudo, também a gente não vive. Então, responsabilidade dos dois lados, para quem faz e para aquele que recebe também. Porque, na realidade, segundo nos falam a doutrina espírita, a mágoa é um recibo que você assina. E a gente assina se quiser. Então, pode me falar uma coisa e eu não me magoar, entender perfeitamente a situação, e posso me melindrar, ficar toda ofendida. O Carbachute tem uma lição, acho que é no livro Espírito da Verdade, que ele fala o seguinte: todo espírita tem um pé de melindre no fundo do quintal, que rega e aduba todo dia. Porque na casa espírita você falou um negocinho, nossa. Então, é crítica? Não, de jeito nenhum. É para a gente refletir. Não dá lição de moral, não é nada. Vamos refletir. Se não serviu, vamos embora. Vamos trabalhando. Então, a expiação, primeiro, ela não é castigo divino. Muitas vezes a gente fala assim: eu devo estar espiando alguma coisa, isso só pode ser castigo. Não é castigo. Nós somos pais, com todas as nossas imperfeições, nós damos a oportunidade aos nossos filhos, corrigindo-os. Tem determinadas situações que nós chegamos até eles e impomos determinados limites, não permitimos determinadas coisas, porque sabemos que eles vão dali para situações piores. Se nós, na nossa imperfeição, agimos dessa forma,
Imagina Deus, com todo o seu amor e a sua misericórdia, se Ele ia ter prazer de nos ver sofrer. Ah, você fez aquilo, você vai pagar agora. Agora você vai ficar se divertindo com isso? Não. Então não é castigo, é aprimoramento. É aprimoramento. E a expiação, ela pode ocorrer aqui nessa reencarnação mesmo, ela pode ser na vida espiritual e pode ser nas outras existências. Não precisa necessariamente nós fazermos alguma coisa e esperarmos desencarnar. Não. Muitas vezes, quando nós chamamos de problemas aqui, nada mais é do que consequência das escolhas que nós fizemos nessa reencarnação mesmo. Não é expiação, não. Nós tomamos decisões precipitadas, erradas, e depois vamos sofrer as consequências. Não tem como fugir disso. E ao sofrer as consequências, muitas vezes não é karma, é expiação. Não é não, é aprendizado mesmo. E a gente tem que voltar o nosso filminho para ver por que nós estamos sofrendo aquelas consequências. E deixarmos de lado de jogar sempre para vidas passadas coisas que nós estamos fazendo. E ver se não é dessa mesmo. E a expiação varia de acordo com a natureza e a gravidade da falta. Nós somos chamados de indivíduos. Não existe dois reencarne igual e nem desencarne igual. Para ver a diferença de cada um de nós, o estágio evolutivo diferente que nós estamos. De assimilar, cada um de nós assimila uma lição, uma experiência de um modo diferente do outro. Portanto, como nós vamos julgar o outro, se nós não conseguimos nem alcançar as nossas próprias dimensões? Então, esse negócio de ficar falando para o outro, ah, isso é expiação, isso é porque você fez isso na outra vida. O que muda isso? O que acalenta uma pessoa a saber disso? Vamos dar força, vamos dar orientação, vamos ajudar a dar entusiasmo, a dar esperança para ela prosseguir com a jornada dela. E não ficar, ah, você deve ter feito isso, você deve... Gente, isso é uma coisa individual de cada um, não dá para a gente alcançar isso. Então, o cuidado que a gente tem. Portanto, não há regra absoluta quanto à duração de uma expiação. E tem também a outra parte, que fala o seguinte: toda vez que a justiça divina nos procura para o acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. O que Jesus falou? O amor e a caridade apaga a multidão de erros. Olha o caminho. Como que a gente pode saber? A pessoa veio, às vezes até escolheu determinadas situações para ela colocar no lugar o que ela descolocou, mas chega aqui, ela começa num trabalho intenso. A necessidade da saúde dela, da disposição dela, da coragem dela, para dar prosseguimento naquela tarefa. Então, o que ela vai fazer? Ela vai substituir o que ela desarrumou pela harmonia. Ela está construindo, ela está mudando. É que nem a história lá do ladrão. Ela está mudando, ela está indo para o paraíso. Então, essa contabilidade é com o Pai lá em cima. A nós não compete mudar de jeito nenhum. Continuando no Livro dos Espíritos, na questão 999A, eles perguntam: se um faltoso dissesse que, tendo que expiar o passado, não precisa se arrepender, quais seriam as consequências? De repente eu falo assim, já que eu vou expiar mesmo, vou ter que sofrer, eu vou continuar desse jeito. Olha o que eles responderam: se teimar no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. Outro ponto que causa muita confusão. Tem aquela história que está no Livro dos Espíritos, que fala: o espírito não regride. Não regride no conhecimento que você adquiriu. Mas nós podemos ficar muito mais endividados, exatamente pelo conhecimento adquirido
e não praticado, nós podemos aumentar a duração dos nossos sofrimentos. Então quer dizer assim, já que eu não regrido, eu vou. Não, tem consequência sim. O que não regride é o nosso conhecimento. Até certo ponto. Se a gente for enveredar por um outro lado, dá até para se aprofundar em outras ideias. Mas por enquanto é bom a gente pensar nisso. Que a gente pode ter o conhecimento e ficar mais credores ainda do que já somos. E na questão 1000 do Livro dos Espíritos, ele fala o seguinte: podemos desde essa vida resgatar as nossas faltas? A resposta: sim, reparando-as, mas não julgueis repará-las por algumas privações ilusórias e infantis. Lembra no começo quando eu falei que a gente faz promessa, subir de joelho, fazer jejum? Não é dessa forma que a gente vai reparar. Não é dessa forma. O que é a reparação? Olha o que está escrito na lousa. A reparação, a necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça que se pode considerar verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. Consiste em fazer o bem onde fizemos o mal. Se a gente prestar bem atenção nisso, isso daqui vai funcionar e nos melhorar tanto ou mais do que o medo que a gente tinha antigamente do céu e do inferno. Porque antigamente a gente não cometia determinados erros, não era por conscientização, era por medo de ir para o inferno. Hoje a gente já está mais consciente, a gente está vendo que a reparação é um princípio de rigorosa justiça divina. Se eu pegar uma pilha de prato, uma pilha de copo, vamos botar bem um exemplo bem prático, e ali eu arrebento tudo, eu vou ter que, quer dizer, se eu não me conscientizar e for por livre e espontânea vontade, vem a justiça e me obriga a pagar os prejuízos. Se eu não tenho dinheiro, vou ter que trabalhar para reparar aquilo lá. E tem mais ainda. A justiça dos homens ainda nos obriga a pagar uma indenização moral. Quer dizer, o tempo que a pessoa ficou parada, o trauma que eu causei e mais um monte de coisa. Isso na justiça dos homens. Imagine na justiça de Deus quando a gente desarmoniza a sua lei. O que é que nós temos que fazer? Temos que trabalhar, temos que lutar, pagar e fazer aquilo que o Cristo falou, um pouco a mais, para que nós possamos harmonizar e conquistar o amor daquelas criaturas que nós desarmonizamos. Então, quando a gente começa a pensar nessa situação, a gente começa a analisar toda a história do Evangelho. Todos nós aqui conhecemos a história de Maria de Magdala. Ela tinha um tipo de vida, quando ela conheceu o Cristo, ela se arrependeu, mas ela não ficou sentada esperando com arrependimento. Ela seguiu o Cristo e depois da sua crucificação, além dela sofrer o preconceito dos próprios apóstolos, ela se doou integralmente aos leprosos, adquiriu a doença e veio a desencarnar por isso. Mas o seu trabalho, quem pega a história dela, é maravilhoso. É de doação e de amor. Quer dizer, ela não ficou estacionada no arrependimento. Ela fez o trabalho dela. Assim também Pedro. Pedro também negou o Cristo. Isso foi uma vergonha para ele. Mas o Pedro assumiu a casa do caminho do Cristo, atendeu os necessitados, apaziguou os apóstolos que estavam todos ainda meio desarmonizados. Quer dizer, o trabalho do Pedro, para quem vai ler também, o arrependimento da negação dele não o paralisou, muito pelo contrário, pois com que ele desenvolvesse o trabalho do Cristo. Assim também Paulo de Tarso. Paulo, todo mundo lembra que ele era Saulo, na porta de Damasco, ele viu o Cristo. Ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito, mas não ficou chorando. Ele aprendeu o Evangelho do Cristo e foi o maior pregador do Evangelho de Jesus. Então, o que a gente vai vendo? Que errar é perfeitamente normal. A conscientização do erro é ótimo, é o meio do caminho. Mas nós precisamos ir um pouquinho mais além.
Nós precisamos ir em busca da reparação. E fazer isso como? Através do amor, da caridade, da prestação de trabalho, da doação, é que nós vamos modificar aquele engano que nós cometemos. Judas também se arrependeu. Qual a atitude do Judas? Cada um no seu nível evolutivo. Cada um no seu aprendizado. E a gente pode refletir sobre isso. Então, nós vamos entender o seguinte, nós colocamos essas estações nossas, e aí pode pensar, bom, primeiro, que quando a gente toma o conhecimento, a gente já começa a identificar em nós mesmos esse sentimento. Se começa o conflito, a gente já fala, pô, isso daí é o remorso, eu preciso me conscientizar que não tem justificativa, quer dizer, eu abrevio esse tempo, eu já chego no arrependimento mais rápido. Segundo, vamos refletir um pouquinho. Se eu sei que para harmonizar eu preciso reparar o que eu fiz, então se a gente for se conscientizando cada vez mais que se eu me arrependi e eu já procurar a reparação ali, como Cristo falou, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. É mais fácil saldar a dívida ali. Às vezes a gente vai reencarnar várias vezes para sanar aquele problema. Vamos resolver logo. Vamos lá. Vamos ver o que nós falamos. O que é aquilo que nos está incomodando? Vamos lá resolver. Vamos nos imbuir daquela pitadinha de humildade que eu falei no começo, que nos ajudem muito. Nos ajudem muito a resolver esses problemas. Então a gente vai lentamente e modificando. Então se a gente for bem atento, refletir sobre o nosso comportamento, nós podemos até pular uma etapa, que é o da expiação. A gente consegue reparar já a nossa situação e não deixar, não esticar isso para as outras reencarnações. Para que venhamos sofrer a consequência, para poder valorizar. Há situações que nós, espíritos eternos, ainda necessitamos de algumas experiências. Então, mesmo com o conhecimento, muitas vezes nós não conseguimos. É que nem aquela história que eu falo. Mesmo aqui reencarnados, pegar um exemplo bem comum, aqui reencarnados. Enquanto a gente é solteiro e não tem filho, quando a gente vê o filho dos outros fazendo bagunça, birra, ou sendo mal criado, alguma coisa, a gente pensa assim, se fosse meu filho, mas não ia fazer isso mesmo. Só que daí uns tempos, a gente tem um anjinho. E o nosso anjinho não faz aquilo que o outro fez, faz pior. Mas a gente tem a ligação afetiva. E aí a gente não toma a atitude que a gente falou que ia tomar do outro. Por quê? Porque nos faltava o quê? Experiência, vivência. A gente fala sem sentir, sem pensar. Então, muitas vezes nós, como espíritos eternos, ainda temos essa fragilidade de precisar vivenciar determinadas situações. Mas o conhecimento disso sempre nos torna mais vulneráveis a aceitar a reparação logo. Se não em algumas, mas em muitas nós vamos fazer isso. E tem outra coisa também. Nós falamos tudo isso, e aí a gente fica pensando o seguinte, então, a partir de agora, ninguém mais vai ficar parado no arrependimento. Verdade? Mentira. Nós vamos ter recaídas e muitas recaídas, porque faz parte do nosso crescimento evolutivo. O que nós precisamos é prestar muita atenção, porque nós geralmente nos abandonamos. Nós começamos, agora eu já tenho esse conhecimento, e agora eu não vou cometer mais tal atitude. E quando eu cometer, eu vou lá. E tem certas circunstâncias, passa um tempo e a gente volta na recaída. E aí a gente fala, não dou conta, deixa para a próxima encarnação, que nessa eu não dou conta. Dá sim. O que precisa? É não desistirmos de nós mesmos. É não nos abandonarmos. É perseverarmos.
Que importância tem a recaída? Eu posso levantar de novo, e quando a gente persevera, a gente vai espaçando essas recaídas até que a gente consiga abolir. Então não é uma coisa que a gente vai pegar uma transformação do dia para a noite. Não, nem importa o tempo e o resultado. O que importa é o nosso esforço, a nossa vontade de sermos um pouco melhor cada dia. Então, se essas lições, se o remorso, se o arrependimento, a expiação, qualquer uma dessas estações que nós nos identificarmos, vamos agradecer ao Pai, pedir forças, pedir coragem, para que nós possamos vencer essas nossas fragilidades ainda, essas nossas fraquezas, para que possamos nos fortalecer, mas não vamos desistir. Não vamos deixar de usar a nossa vontade. Nós precisamos estimular em nós, buscar dentro de nós esse sentimento de fraternidade, tanto com os outros como conosco mesmo. Porque esse conhecimento do remorso, do arrependimento, da expiação, nós não só identificamos em nós, como também identificamos nos outros. E quando a gente identifica em nós, nós nos tornamos mais compreensivos com a situação do outro. E dessa forma nós melhoramos a nós e a todos aqueles que nos rodeiam, através da nossa compreensão, da nossa fraternidade, da nossa solidariedade. Porque muitas vezes nós precisamos prestar bem atenção nisso, é que nós pensamos. Então, às vezes a gente fica meio que no automático, no mecânico. De repente, a gente vê alguém que nos magoa ou provoca alguma coisa em nós, e nós pensamos, é um filho de Deus, deve estar com problema, eu não vou nem ligar, mentalmente. Mas e aqui? Como é que eu estou sentindo isso? Porque o nosso pensamento é vibração, mas o nosso sentimento também. Então, se a gente não harmonizar mente, palavra e sentimento, buscar de dentro de nós esse sentimento, aquele irmão, sabe Deus as dificuldades, as lutas que ele está atravessando. Quantas vezes será que ele não precisou de uma palavra amiga? Será que ele não teve um bom exemplo? Quer dizer, o que nós vamos fazendo com isso? Nós vamos estimulando o sentimento dentro de nós para aflorarmos a solidariedade e a fraternidade e vibrarmos realmente com amor. Porque até o amor a gente, para aprender, precisa exercitar. Então, não é só pensar e deixar para lá, não. É fazer uma convocação íntima e averiguar realmente qual é a minha intenção. Com que intenção eu estou falando isso? É de antipatia ainda, de deixar para lá só aquilo que falou Jesus? Túmulos caiados por fora e cheio de podridão por dentro? Não, tenho que mudar isso. Então, eu começo a estimular em mim o sentimento. E com esse estímulo, nós vamos melhorando. Na nossa vibração que nós emitimos, nós vamos receber. E quando nós emitimos, o outro também recebe. Então, tudo vai se harmonizando melhor. É aquela história do beija-flor apagando o incêndio. Ele fazia a parte dele, nós vamos fazer a nossa. Se o outro, o marido, a esposa, a sogra, o vizinho está fazendo, não. A hora que eu desencarnar, a hora que dá aquela expansão de consciência, a minha consciência não vai perguntar o que o meu vizinho fez, mas sim o que eu deixei de fazer. Então é responsabilidade nossa. Ninguém vai apontar o dedo para mim, nem aqui, nem no plano espiritual, me acusando. É aquela historinha do remorso, começa a incomodar. Então a gente vai chegando num ponto da nossa vida em que tem determinadas situações que passam a nos incomodar. Somos nós mesmos que depois precisamos urgentemente reparar. Então vamos começar agora, somando todos isso que nós conversamos hoje, essa conversa democrática em que eu falei, vocês ouviram, a gente vai começar a refletir sobre isso e analisar o que a gente pode melhorar o nosso mundo íntimo, o nosso mundo externo
para fazer aquele mundo melhor que nós tanto sonhamos. Que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos abençoe a todos.